Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Chá com Propósito. Primeiro peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo, pois você sabe o quanto que é importante para mim. Esse simples gesto só precisa do seu e-mail. Agradeço de coração essa gentileza. O episódio de hoje é dedicado aos professores, profissionais que são responsáveis pela nossa formação, ou seja, de todos. Sim, é isso mesmo. Pegue o seu chá que nós já vamos conversar. Chá com propósito. Papel e caneta na mão porque já vai começar. Professor, quem és tu? É uma pergunta que todos nós devemos fazer, independente de profissão. Quem eu sou? Quem você é? Mas hoje, por estarmos no mês de outubro, faremos uma dedicação aos professores. Pensando no século XXI, como que está esse profissional? Será que ele é valorizado hoje ou não? Como que as famílias veem esse profissional? Enfim, é importante nós pensarmos um pouco sobre isso. Além de terapeuta, eu atendo em clínica já faz algum tempo, há anos eu concilio com a docência. Eu gosto muito de ser professora, porém eu tenho que concordar com tantos colegas da dificuldade da sala de aula. Há alguns anos a dificuldade era relacionada ao financeiro, especificamente, mais o salário. Hoje tem desafios ainda maiores, que são os relacionamentos. Esses dias eu ouvi uma frase, novamente, não foi a primeira vez que eu ouvi, uma pessoa falando assim, uma professora, eu vou fazer psicologia, porque o negócio tá complicado, porque eu percebo que em sala de aula eu sou muito mais psicóloga do que, entre aspas, né, do que professora, porque muitos dos problemas enfrentados em sala de aula têm a ver com o emocional. E é triste ter que concordar com essa professora. Realmente, os professores estão atendendo uma demanda que não é de responsabilidade dele, dos professores, mais específico, né? Ou até mesmo dos educadores no geral, pensando em coordenação, direção, enfim. Há uma inversão de papéis. Tem uma charge, eu não sei se você chegou a ver, que era de 1969, os pais cobrando do filho a nota baixa, e 2009 cobrando da professora. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Muitos pais têm trazido demandas que não são do docente. Muitas vezes dores emocionais, feridas de sua infância que essas feridas estão ali ardendo em quem não merece. E muitas vezes são os professores. Lembrando que também tem um outro lado. Há professores que não repensam a sua prática. Há professores que falam e não percebem o que estão falando, não estão vigilantes em suas atitudes, também tem isso. Mas na maior parte das vezes tem questões da família que quando chega na escola a gente vê que não é bem aquilo que eles estão pensando. Por exemplo, o pai, a mãe não gosta, teve um problema muitas vezes com uma professora de matemática. Daí o professor começa a reclamar da professora de matemática, de uma forma inconsciente, o pai e a mãe pegam implicância com a professora de matemática. E mais, muitos adolescentes, principalmente, estão fazendo um jogo que é muito é muito comum na adolescência, mas precisamos ser maduros para compreender isso, de se fazerem de vítimas, que é próprio do ser humano, é claro, mas na adolescência, por conta do cognitivo e informação, isso é muito comum. Então, por exemplo, eu ouvi um dia uma pessoa próxima, que não era meu aluno, a situação foi a seguinte: ele contou que era uma bagunça e que os professores, diretor, coordenador não tomavam atitude. Resumindo, era a análise desse adolescente de 12 anos. E eu perguntei para ele, falei assim, mas a escola não toma atitude? Daí ele falou assim, não, até acho que queriam, mas esses meus colegas,
eles se fazem de santinhos em casa e daí ninguém acredita, os pais não acreditam, então acham que o problema são os professores, a escola, enfim. Daí eu fiquei pensando o quanto que tem acontecido mesmo em várias escolas, não tô falando em uma, essa questão do aluno chegar, ai, eu sou tão bonzinho, os meus colegas fazem um monte de coisa, o professor não vê, mas quando eu faço, o professor me tira da sala, o professor me ofende e os pais acreditam. O tema desse vídeo é: professor, quem és tu? Para nós, como docentes, refletirmos sobre isso e não cairmos nessa armadilha. Tente ser o melhor profissional que você consegue ser. Melhor mesmo, tanto em relação ao estudo, do ponto de vista psicológico, para você se fortalecer, para estar bem perante tais situações. E sabendo disso, sabendo que você está fazendo o melhor, não desista. Continue plantando a sua semente, mesmo na adversidade. Então, busque você o autoconhecimento, busque você curar as suas feridas emocionais, porque assim você vai estar mais fortalecido para lidar com tais situações que têm acontecido, que é real mesmo. Você, professor, não é terapeuta, não é psicólogo, não é especialista no emocional. Mesmo eu sendo, eu separo, porque não dá para pegar demanda que não é minha em sala de aula, diferente da clínica. E mesmo assim eu sempre oriento os pais nesse sentido, quando trazem algumas questões. Adolescentes que eu atendo, já teve questão de adolescente falar mal de professor, porque tem aquele recorte, tem aquele lado dele, individualista, que é próprio do ser humano também, não só adolescente. E daí eu mostro um outro olhar. Por exemplo, você comentou um dia que tal professora era sua amiga, mas você tá falando isso agora. Por quê? É verdade, ela é minha amiga. Ela quer meu bem. Então é esse o propósito. Eu tô plantando, eu tento, tanto na clínica quanto em sala de aula, dar o meu melhor. Mas eu sei que eu não vou atingir o 100%, porque depende muito do que o outro pensa. Tem gente que já começa julgando, então já me vê como a vilã, porque por conta de eu ser justa, tem um momento de conversar assim, mas tem um momento de prestar atenção. Isso é fato, a vida é assim. Não dá pra ser uma brincadeira constante. Então eu não posso ser desse jeito, vamos brincar todo dia. Tem uma intenção, é o meu trabalho, tem que ser profissional. Enfim, olhe para você, professor, cuide de você, para que você esteja preparado para viver nessa sociedade com tanta inversão de valores. Beijos, até o próximo vídeo.